Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Ecos do Tempo. Se você está chegando agora, ainda a gente não se apresentou, eu sou Luísa da Silva, sou a host do programa, mas se você já está vindo aqui mais vezes, né, para assistir os nossos episódios, conferir quem são os nossos convidados, seja bem-vindo mais uma vez. Hoje a gente está com uma convidada também bastante especial, a Angelina Wittmann, e a gente vai conversar sobre o tema de novos usos para os edifícios históricos, trazendo vivacidade para as cidades e mantendo a história local perene. Esse é o nosso tema principal. Angelina, muito obrigada por você ter aceitado o convite de estar aqui conversando com a gente, tá? Aqui nós temos pessoas nos assistindo, né, dos vários setores, né, pessoas que entendem muito sobre patrimônio, pessoas que gostam do tema, mas estão tentando entender um pouco mais. Então, os nossos convidados, eles são os mais diferentes possíveis para a gente conseguir atender essas demandas também e essas curiosidades que a gente tem sobre esse tema. Então, seja muito bem-vinda. E para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que você se apresentasse para a gente e também já nos dissesse como que você se conectou com esse tema aí do patrimônio. Boa noite, Luísa. Boa noite a todos que nos assistem. Eu sou a arquiteta Angelina Wittmann, graduada na FURB, na primeira turma de Arquitetura e Urbanismo, com mestrado em Urbanismo, História e Arquitetura das Cidades. Sempre estive envolvido com o patrimônio desde quando eu era acadêmica, porque o meu orientador, Vilmar Vidor, foi um dos pesquisadores na área quanto à questão do enxaimel, que não é a única arquitetura da imigração alemã. Nós queremos esclarecer isso rapidamente aqui nessa oportunidade que nós temos. E também, hoje eu sou representante da CAL, que é a entidade de Arquitetura e Urbanismo em Santa Catarina, no COP, que é o Conselho do Patrimônio Histórico aqui na cidade de Blumenau, e o debate é permanente. Tenho 5 livros publicados, dos quais um é relacionado à arquitetura da técnica construtiva em Chaimel, que é uma das características da arquitetura regional aqui do Vale do Itajaí. Obrigada pela oportunidade. Que bacana. Até a gente ficou assim, nossa, da primeira turma, É. da primeira turma. Ó, então E tem, no mestrado também. olha só. Então estamos conversando com alguém que realmente tem aí uma bagagem, né, de conhecimento, uma bagagem Isso. acadêmica e com 5 livros também, né, publicados, o que demonstra que essa pesquisa que você gera também dentro da universidade, ela acaba indo e se transformando em mais conteúdo para as pessoas também, né? Então, É um muito legal. comprometimento pessoal que eu tenho em deixar para as futuras gerações. Que bacana. Angelina, então, para a gente começar aqui a conversar e introduzir um pouco mais esse assunto, nos aprofundarmos mais sobre esse assunto, comenta para a gente assim, a adaptação desses edifícios antigos, né, para novos usos, ela é apontada como uma estratégia de preservação. Isso é indiscutível, certo? Quais tipos de reuso você acredita que mais contribui para manter essa história viva e, ao mesmo tempo, revitalizar essas áreas urbanas? Nós temos um assunto muito complexo para comentar, que é o patrimônio histórico, dentro das realidades das cidades. Uma cidade nunca é igual a outra, sob o aspecto cultural, econômico, geográfico. Então, dentro desse tema, e diante da pergunta que você fez, já começa aí as diferenças. Geralmente nós ouvimos a desculpa, poderia-se dizer, que é o desenvolvimento que causa o mau uso do patrimônio. Uhum, O que é o patrimônio? O que vem a ser o patrimônio? Eu li o texto que o pesquisador e historiador de São Bento do Sul fez, tem alguns apontamentos muito interessantes. Aí nós vamos numa Europa, da onde é a origem dos pioneiros dessas cidades, aonde nós tentamos preservar esse patrimônio e nós vemos cidades milenares e cidades desenvolvidas de fato, em países onde a economia é a primeira da Europa. Então, aí nós já vemos uma narrativa. Primeiro lugar, São Bento do Sul. O que é o patrimônio na cidade de São Bento do Sul? Esse historiador escreveu assim, que
que não necessariamente um patrimônio histórico, uma casa antiga é um patrimônio histórico. Uhum. De fato, de fato. Mas qual é a história de São Bento do Sul, perto de uma história, por exemplo, de Passau, no sul da Alemanha? Passau passou por 10 anos, quando completou 10 anos de fundação, ela perguntava se aquela edificação é patrimônio ou não é patrimônio, tem história ou não tem história. Aí São Bento do Sul, ou Blumenau, ou Pomerode, ou qualquer outra cidade da região, se sente no direito de perguntar se isso é história, se isso tem valor histórico ou não. Sozinho, o patrimônio pode ser que não tenha aquele valor histórico, mas daqui a 200 anos, quem sabe não teria. Uhum. E o conjunto é importante conservar. Então, tu olha a cidade de São Bento do Sul, lá do Morro da Igreja, e você vê uma colagem já, com vários tipos de edifícios dentro de vários recortes de tempo, aonde tem alguma outra coisa com o valor histórico mencionado, mas tem edifícios já. Uhum. Então, como que nós vamos criar essa colcha, essa colagem de arquitetura, se nós não conhecemos o que é realmente esse patrimônio? Aí a tua pergunta é o seguinte: como fazer para utilizar essa edificação? A edificação sozinha, como a andorinha sozinha, não faz o verão Uhum. ou a estação. Eu acho importante, como Ouro Preto, em Minas Gerais, olhar o conjunto, a história de São Bento. Aí você tem ali em cima o museu, junto daquela outra casa de tijolos à mostra, o Museu Philippe, Dr. Philippe, alguma coisa. E você tem várias casas de tijolos rebocados, e de repente o descendente do alemão ou do polonês que fundou São Bento do Sul acha que aquelas edificações não têm tanto valor porque não é em Chaimel. Uhum. Eu estou colocando isso, Luísa, porque na nossa região nós entendemos que a arquitetura alemã é em Chaimel. Sim. E aí o pessoal constrói uma prefeitura de São Bento do Sul de alvenaria. Eu estou expondo isso para compreensão com o fachadismo do Enxaimel, porque acha que a herança cultural do pioneiro que fundou a cidade é alemão e aí tem que ser Enxaimel. E é por isso que eu vou pedir no final para mostrar essas imagens. Os fundadores de São Bento do Sul vieram do sul da Alemanha, com a influência romana, que é muito forte, a Igreja Católica muito forte, e nessa região não tinha enxaimel. E São Bento do Sul é munido de ricas tipologias do sul da Alemanha. Eu fiz algumas imagens ali. Uhum. Então você me pergunta, o que nós devemos fazer para valorizar essas edificações históricas? Primeiro lugar, entender o que é o patrimônio de São Bento do Sul. E, a partir de uma equipe interdisciplinar, não somente do gestor, que está ali 4 anos com a equipe dele, definir um projeto a longo prazo, a partir da história, como esse senhor escreveu, e delinear a importância desses pioneiros e como eles construíram as suas casas, que não foi em Chaimel. Uhum. É isso? Sim, até deixa eu agora te perguntar, assim, você falou numa equipe interdisciplinar, né? Quando a gente fala, e eu falo de um campo, né? Eu sou turismóloga, tenho mestrado na área do turismo. Ouvi falar muito bem sobre Ai, que você. bom, que Olha. bom. Então, tenho esse olhar, né, essa beleza da arquitetura, do patrimônio, vejo uma ligação muito saudável, né, entre turismo e patrimônio, entre turismo e arquitetura, mas essa tua fala é muito importante do conjunto, porque às vezes o olhar ele fica somente para um lugar só, né? E esse conjunto ele é muito fundamental. E você comentou nessa equipe interdisciplinar. Quem são esses profissionais que na tua concepção, na tua até experiência, né? Seriam os profissionais para compor essa equipe? Porque quando a gente fala em história, a gente só pensa, às vezes, num historiador, num professor de história, mas a gente Uhum. tem vários outros profissionais que podem muito bem compartilhar e movimentar tudo isso, né? A partir da nossa formação, que de certa forma é interdisciplinar, o pessoal diz, tu é historiador? Não sou historiador, sou arquiteta
e o olhar de uma cidade, como uma equipe médica deve ser Uhum. feito por uma equipe. Quando você vai consultar no médico, você pode ir no clínico geral, mas depois tu tem o especialista. Quando você vai numa prefeitura, Curitiba é uma referência de administração na década de 2000, 2010, por quê? Eles tinham o IPUC, Uhum. que era formado por essa equipe interdisciplinar. Geográfico, geólogo, historiador, arquiteto, sociólogo, Uhum. economista, engenheiro de tráfego, engenheiro civil. Esse pessoal sentado em volta de um projeto de cidade a longo prazo não é uma pessoa que está ali temporariamente por 4, essa equipe é permanente. Não é a pessoa que está ali sentada por 4 anos, politicamente falando, que vai decidir que eu vou tirar esse arco daqui, botar ali, vou demolir essa casa, fazer uma praça. Não pode ser assim. Hoje quem está gerindo as cidades são as construtoras e o imediatismo da gerência das prefeituras pelo olhar Uhum. político, a partir das parcerias que eles têm com o poder privado, que assumem a sociedade com o poder público, investe dinheiro e a prefeitura também ganha dinheiro. Então, quando você demole uma casa de importância histórica arquitetônica e se constrói ali um edifício de 40 andares, como está acontecendo em Blumenau, o quanto de dinheiro essa prefeitura vai arrecadar? É um retorno imediato que esse gestor faz, sem pensar no valor histórico e na continuidade da cidade. Ah, o argumento, esse lugar tem valor mercadológico. Uhum. Como urbanista, nós podemos criar esse valor mercadológico em qualquer região da cidade, se ela houver planejamento. Blumenau, por exemplo, tem uma região que não pegava enchente, altamente rural, e não tinha problema nenhum, áreas planas, e foi feito um desgoverno lá que isso foi ocupado aleatoriamente. Se houvesse um planejamento, na época que nós levantamos a questão, se colocava lá a Universidade Federal, eu estou falando o exemplo como pode se valorizar Sim. uma região onde esse mercado da construção não precisa perder divisas, e lá no entorno dessa universidade poderia desenvolver uma povoação que gostaria de morar perto do local onde tem, aí vem o comércio, aí vem a padaria, aí pode ser que venham pequenas indústrias. Tudo isso acontecendo com essa equipe interdisciplinar. Aí você vai fotografar uma cidade onde tu vai buscar história, falando na paisagem, aonde só uma ou duas casas são preservadas, você tem que fechar o ângulo da foto porque o que está do lado é feio, ou Uhum. agride aquilo ali. E se você tem um conjunto, você pode abrir essa visão e registrar essa é a identidade da cidade de São Bento do Sul, com o conjunto histórico preservado. E tem a cidade nova, como Paris tem a cidade nova, Paris tem um centro histórico, e a cidade nova com edifícios altos, no centro histórico não se constrói, não compete com a arquitetura da Notre Dame, e lá na cidade nova tem edifícios modernos. Eu gosto de projetar o moderno, mas não pode fazer o moderno em cima da história de uma povoação. Uhum. Muito, muito legal, tudo isso que você trouxe, e conecta muito com uma situação também que a gente fala, né, dos 4 anos, né, dos governos. A gente teve, o ano passado, né, eleição, esse ano muitas prefeituras, muitas cidades mudaram os seus governos e automaticamente mudaram também as suas equipes de primeiro escalão, né, de secretários, vice-prefeitos, enfim. E quando você traz essa questão da equipe multidisciplinar, mas a gente também tem que pensar que, além dessa equipe, tem outros atores envolvidos, que é a própria comunidade, né? Que Claro, são conselheiros, muitas vezes, boa dos pergunta. conselhos, né? São vários atores envolvidos, além dessa equipe especialista, né, em diversas áreas, que vão compor, talvez, uma discussão um pouco mais aprofundada, mas eu Com tenho certeza. também a participação do próprio munícipe. Sabe o que que acontece, Luísa? Bom posicionamento. Porque hoje, participando do COP, que é o Conselho do Patrimônio Histórico, eu participei na década de 90 do COP, onde existia uma equipe interdisciplinar que funcionava. Então, quando tinha essa equipe interdisciplinar, se buscava conscientizar essa comunidade, levar conhecimento a essa comunidade, valorizar
quem cuida bem do patrimônio, destacar, dar premiação, dar incentivo, dar dinheiro, botar na mídia quem está cuidando da história da cidade. E a pessoa se sentindo valorizada, ela ficava feliz, fazia com mais gosto, e o vizinho do lado, que não estava muito predisposto a fazer isso, começava a fazer também porque ele queria também que o nome dele Sim. fosse aplaudido por suas iniciativas. E o que nós vemos hoje é um silêncio, é uma não conscientização da importância disso e um discurso que nós precisamos desenvolver a cidade e levar pessoas para o centro, porque o centro está morrendo. Uhum. Então, a gente vê que existe uma narrativa para que se seja feito assim. A minha colocação como urbanista é que nós devemos trazer essas pessoas para a equipe, trazer para os conselhos, enaltecer esse patrimônio, destacar no jornal da cidade, ó, essa casa está muito bem cuidada pela família tal e tal, porque o exemplo gera exemplo. Uhum. E conscientizar e dar benefícios financeiros, inclusive. Sim, com certeza. Isso é uma discussão, né, muito grande que nós, assim como no Conselho Municipal de Turismo, muitas vezes a gente tem essa discussão. Nos conselhos de cultura, nos conselhos de patrimônio histórico, também tem muita discussão entre o que é o olhar de uma equipe técnica, o que é o olhar, às vezes, do proprietário, que precisa, às vezes, vender aquele patrimônio porque está vendo um ganho comercial sem julgamentos, né? Porque a gente nunca sabe também o que está acontecendo naquela família. Teve Exato. alguns outros episódios aqui com outros convidados também que a gente falou muito sobre isso, de que nós temos edificações, né? Que às vezes é o casal de idosos que está ali ainda sobrevivendo com uma aposentadoria e que eles não querem se O, desfazer daquela o história. teu exemplo, casal de idosos. Conta a história dele. Uhum, Resgata a história deles. Qual é o valor desse casarão ali? sim. Eles ainda vivem ali. Então, esperam essas pessoas falecerem e vendem para construir o edifício em cima. Estou dando exemplo que eu vejo aqui. Uhum, Resgate a história desse. Eles eram netos de quem? Quem foram os pioneiros da família? Tem elementos dessa família ali dentro? Você tem formas de valorizar esse casal de velhos, de idosos que ainda residem ali e deixar eles felizes ainda. sim. Eu vejo uma coisa, é porque eu já participei de 2 momentos do COP, do Conselho. Hoje, eu tenho muito, acho que tem muito a melhorar, e na década de 90, quando existia a equipe interdisciplinar, que era inspirada em Curitiba, no Jaime Lerner, prefeito. Então, não se valoriza a história dessas pessoas que ainda vivem, são idosos e moram no espaço que a sua família construiu a história. Agora, me permita complementar o espaço. Uhum, Tem um espaço histórico que vive esse casal de idosos. Eles falecem e a casa fica vazia. Aí uma pessoa me falou uma vez num debate desse que nós estamos tendo, que a casa, enquanto existe, ela só é válida para aquela pessoa que mora lá. Se vem outra pessoa morar ali, o espaço não atende mais o uso prático dessa outra família. E aí, naturalmente, vai ter a intervenção que pode ou não comprometer a originalidade da edificação. Isso acontece com a cidade. Existe um bairro histórico. Enquanto aquelas pessoas viviam daquela forma ali, mas aí vem a tecnologia, vem um novo modal de transporte, vem novos materiais, e de repente esse espaço ele fica aquém do uso. Eu quero falar sobre o urbanismo. O urbanismo é a ciência que adequa o espaço dentro dos recortes de tempo para as práticas de uma sociedade. uhum, A cidade é orgânica, ela muda o tempo todo. Então, se tem um espaço de uma quadra de uma cidade, existe um recorte de tempo, vive ali uma sociedade. 20 anos depois, essa sociedade ela pode estar usando outra tecnologia, como nós vimos, e esse espaço precisa uma adequação.
mas a adequação não deve vir das incorporadoras e das construtoras ou da parceria política. Essa transformação, essa adequação do novo uso desse espaço para essa nova sociedade, que são os jovens, deve ser feita pela tal equipe Uhum. interdisciplinar, essa adequação, com o olho do patrimônio, com a continuidade da paisagem, com a harmonia da paisagem construída e natural. Eu não sei se eu me fiz entender. Sim, sim, perfeitamente. E a gente sempre fala muito dessa questão da importância desses conselhos, porque também, né, voltando essa conversa que a gente está tendo aqui, da importância de você não ter somente um olhar, né, para esses novos usos, você ter um olhar para que você também inclua essa comunidade e faça com que eles se sintam pertencentes, né? E como você falou, em 2 momentos você participou do Conselho do Patrimônio Histórico e você percebe que na década de 90, com essa equipe interdisciplinar, ainda tinha muito a sensibilização e a E mobilização com a comunidade. com a Eles comunidade. fizeram uma associação dos proprietários de imóveis antigos que participavam dos diálogos e dos debates. Uhum. Chamavam essas pessoas para participar e Para dar tomada de participar, decisão. tinha verba para quem precisava trocar o telhado, trocar um Olha só. caibro, tinha incentivos, né? E hoje existe esse fundo e eles não divulgam que tem esse dinheiro. Uhum. Então isso valor. A gente tem que mostrar para o proprietário, Luísa, que o poder público ele está ali para assistir, orientar e dar respaldo e dar apoio, porque essa pessoa que está ali, essa família que está ali, ela está proprietária de um imóvel de importância para a cidade. Ela vai embora, vem o outro, esse imóvel vai continuar com importância para a cidade. Eu estou falando naquele imóvel realmente Uhum. importante. Então, o poder público tem que dar esse respaldo, porque a pessoa tem que dar, hoje eu falo, tem que dar, porque a pessoa não tem, a pessoa tem o compromisso de ser o proprietário atual, que recebeu de outra geração e que vai passar para outra geração se a cidade for consciente, se a cidade fizer direitinho os deveres de casa com o patrimônio que tem dentro da sua paisagem. Então, o poder público, às vezes, ele chega como um opressor, Uhum. uma fiscalização, ele não chega como um aliado, que essa pessoa não tem entendimento, que não conhece a história. Eu vi isso que eu estou falando para vocês em São Bonifácio. Eu passei um dia em São Bonifácio, eu fotografei 20 casas em Chaimel, lá na Grande Florianópolis. Uhum. E eu ouvi falar, me contaram que o poder público foi de casa em casa, ofereceu verba para recuperação das casas. Aí umas pessoas falaram para mim que ficaram em dúvidas, aí o poder público dizia na sua representação, pega o cavalo encilhado e monta aqui e não perde essa chance. E eu fui lá já com a casa restaurada. Então lá eles pegaram junto, fizeram um livro dessas casas, registraram isso e valorizaram o proprietário, deram apoio técnico ao proprietário. O que muitas vezes não acontece na nossa região, onde o poder público fiscaliza, vai lá e multa, e não quer saber, a pessoa não é obrigada a ter o conhecimento que nós Sim, temos. sim, com Então, essa certeza. equipe técnica interdisciplinar tem esse papel e ela deveria ser permanente, passando de um governo ao outro. E a gente vê que isso não acontece. Sim. Angelina, e essa revitalização desses espaços, né, ela pode gerar muitos impactos positivos, como a gente já está comentando aqui também, né, como o turismo, uma economia local, mas também alguns riscos, né? Quais É riscos uma boa. que você consegue trazer aqui para a gente? Alguns exemplos práticos até que você já Tá? vivenciou, porque a gente sempre gosta de trazer aqui que nem tudo é um mar de rosas, né? Que nem tudo Não, são é flores, complexo. mas a gente precisa também deixar muito claro aqui para as pessoas o outro lado, né? Que não é só o pessimismo, mas também a gente precisa ter muito, muito claro quais são os impactos, não sei se negativos, né? Mas o que a gente precisa ter aí um radarzinho. É complexo, muito complexo. Eu mesma mudei meu posicionamento depois que eu visitei algumas obras na Alemanha. Aqui, primeiro, quando eu era recém-formada, participava ali das equipes da prefeitura, dos estudos. Nós achávamos que o patrimônio deveria ficar intocado, engessado e, se possível, botar dentro do museu. Uhum.
sem uso, sem qualquer tipo de uso. Ali, ó, para as pessoas olharem. Se nós formos delimitar uma região do centro de uma cidade como centro histórico, como é que nós vamos fazer isso? Aí eu resgato aquela fala que eu mencionei antes. Nós temos que adequar o espaço para o uso da sociedade atual. Uhum. Então, aquelas cidades da Europa que têm 1000 anos, imagina se eles estivessem na época das lanternas, Sim. ou do carro de mola. E lá você sabe que a tecnologia é de ponta. Nós estamos muito atrasados. Eu estive lá em maio, muito atrasado, com muita coisa, mas as cidades estão lá, as cidades históricas estão lá. Eu visitei um museu em Dinkelsbühl, que era do ano 900, era um moinho antigo. O arquiteto formado em Berlim nos recebeu lá e nos mostrou o restauro desse museu. Por fora, belíssimo. A cidade de Dinkelsbühl é uma das poucas cidades muradas intactas em Baden-Württemberg, no centro da Alemanha ali. E lá dentro, a tecnologia total. Estava em obras, um projeto feito por uma equipe idônea, muita fiscalização e seriedade, aqueles paus com seção grossas do Uhum. ano 900, encaixe em chaimel, mas a equipe era muito, tudo aquelas folhas de projeto na parede, eu observei tudo muito sério e adequação com a tecnologia do ano de 2025. Olha só. Aí eu fico pensando, o que que é isso? Uma equipe técnica qualificada, adequando o espaço do século X para o século XXI, Uhum. sem desfigurar a paisagem histórica da cidade. E isso me fez pensar muito. Então, nós vemos um IFAM hoje. Em vários lugares eu escrevo artigos relacionados a isso. Tem um artigo até publicado na Alemanha, você perguntou como. Aí nós acompanhamos o trabalho do IFAM, em todos os lugares que nós fomos, onde a edificação, o patrimônio é tombado, de todos nós ouvimos a reclamação que é engessado, não pode trocar nada, manter tudo e sem a adequação. Eu estou só expondo para a reflexão das pessoas, porque esse assunto é complexo. Sim. Eu não sei definir certo e errado agora. Mas, quer dizer, colocando assim, eu até sei, né? Mas eu não vou emitir opinião, porque tem várias opiniões que o assunto é amplamente complexo. Então, vale a pena a pessoa que está ali, que tem um elemento da arquitetura danificada, ou o espaço não pode ser usado para isso ou para aquilo porque está congelado, e vários imóveis que eu acompanhei se perderam porque as pessoas deixaram vazio e Uhum. sem a devida manutenção, e se perdeu. Tem uma casa aqui no centro de Blumenau, agora que está perdida. O que é válido? Os estudos de casos que nós vemos numa Europa medieval que preserva a sua paisagem, mas adequando ao uso atual, ou esse engessamento que nós temos que só fica uma ou dois exemplares para mostrar, ou através de museus, que tal. Eu preferiria uma malha inteira de uma cidade funcionando, com pessoas circulando ali dentro, sem o automóvel presente, com a bicicleta, com o pedestre, mas com vida, com práticas de uma sociedade atual. Uhum. Esse exemplo que você deu da Europa é muito bacana, né? Porque não tem hoje como negar a tecnologia, não tem hoje como negar essa inovação, e isso agrega muito, né? A gente teve um episódio aqui que nós conversamos justamente sobre essa vinculação da tecnologia, junto com a arquitetura, os profissionais hoje precisando também se especializar em técnicas construtivas, né? Até estou sabendo já os termos da área de vocês, Ah, mas aprende. essa questão tecnológica, ela vem com um ponto positivo, né, para diminuir às vezes uma carga horária gigantesca de trabalho que tinha, porque era tudo muito manual, e hoje você trazendo algumas tecnologias ele facilita esse trabalho, né?
E essa questão, do IPHAN ou de algum outro órgão, né, que é muito tem um estigma em cima desses órgãos, né, da fiscalização, ou até mesmo como você falou, do congelamento, de que não tem algo mais: "Ah, cada caso é um caso, vamos verificar", né. Então, a gente ainda precisa ter um olhar muito melhor para essa questão, mas alguns exemplos que você consiga trazer para a gente, seja de Blumenau, seja de alguma outra cidade, aonde que você diga assim: "Olha, esse daqui é um exemplo de um novo uso que para mim, assim, é um caso de sucesso, que foi muito bem feito". Na cidade de São Bento do Sul, é o Museu Dr. Felipe. Uhum, Dr. Felipe, Luísa, ele se formou em Munique. Eu até, mais tarde eu vou mostrar, ele se formou em Munique, aí quando eu vi a arquitetura daquele museu, o Júnior sabe, eu fiquei muito cismada da onde que veio. Eu já sabia que a arquitetura de São Bento do Sul é uma arquitetura autoportante, feita de tijolos e pedras, rebocados com uma linguagem do neoclássico, do clássico, porque isso vem da origem dos romanos que ocuparam aquela região. E aí eu fui estudar a vida do médico e vi que ele morou em Curitiba, mas ele fez medicina em Munique e nós estávamos lá agora. Eu achei interessante como foi preservado e dentro desse museu a memória, o seu entorno não foi descaracterizado, com exceção do terminal de ônibus lá atrás, mas isso não interfere. Você perguntou antes, como preservar sem comprometer, né. uhum. Uma das questões que compromete é o impacto visual a partir da volumetria ou do gabarito do edifício novo construído próximo e que seja muito alto em relação ao patrimônio. O patrimônio é aquele velhinho, entre aspas, que tu tem que respeitar, Sim. e ele é que determina as regras no seu entorno. Então, como é que nós podemos construir um edifício de 40 pavimentos, como nós estamos acompanhando aqui em Blumenau, encostado de um patrimônio, ou 25 pavimentos? Então, ali, perto do Museu Dr. Felipe, só tem lá nos fundos o terminal de ônibus urbano. Permaneceu a casa, aquela casa que foi a tipografia, onde tinha o jornal. Essa casa é maravilhosa, que ela tem uma partezinha só com a estrutura em chaimel, e ela foi totalmente construída com tijolos cozidos, fazendo a técnica construtiva que é conhecido Backstyle Expressionismos, que nós temos ali no convento de Corupá, uma igrejinha lá no Warnow, e uma arquitetura muito usada no norte, e a prefeitura de Berlim é feita, mas ele fez com os tijolos, mas com o decorativismo de Munique, que são aqueles frontões sobre as janelas, não recebeu o reboco, mas os detalhes e as cimalhas ele manteve original da região de onde ele veio, da Alemanha. Então, São Bento do Sul tem que começar a despertar para classificar o seu patrimônio histórico a partir das edificações que o pioneiro trouxe da região sul da Alemanha. Uma outra casa ali em São Bento do Sul, que foi aquela casa que foi do Banco Itaú, Uhum. que é na descida ali na frente da igreja, ali naquela rua onde passa o desfile. Aquela casa é do barroco, que nós vimos muito no sul da Alemanha, que foi trazido pelos romanos também e pela Igreja Católica, no casario e nas igrejas. Então, essa casa está muito bem conservada em São Bento do Sul. Nessas fotografias que eu gostaria de compartilhar, eu vou mostrar edificações do sul da Alemanha, semelhantes a estas de São Bento do Sul. E eu pediria para os colegas de São Bento do Sul, oportunizando essa conversa informal e gostosa tendo contigo, é que não façam o tal do enxaimel fake, com as ripas coladas na parede. Esse enxaimel não é dessa região do sul da Alemanha, ela é do centro da Alemanha para cima, e foi uma evolução que começou no Neolítico. Quando os romanos ocuparam aquela região da Alemanha, o Vitruvius, que era um arquiteto, ele não admitia a construção de madeira,
que era espetada no solo, que apodrecia. E aí ele dizia, vocês têm que botar pelo menos o primeiro pavimento ou uma fileira de pedras para que o solo não estrague essa madeira. E da Alemanha para cima continua a mesma construção, porque essa construção em Chamel passou a ser um elemento identitário dos povos germanos. Por isso, essa necessidade, de repente, de seus descendentes, longe da Alemanha, reproduzirem como sabem, como acho que sabem, essas casas com o fachadismo, que nós chamamos aqui pseudo-enxaimel, mas não é característico da região de São Bento do Sul, a partir dos seus pioneiros, que trouxeram a arquitetura romana para a região. Olha só que bacana. É bom a gente ter e visualizar, né, quando você traz o museu, né, o Felipe Maria Wolff, e também todo aquele entorno, porque as pessoas conseguem identificar e dizer, quando passarem Lindo, lá na frente, dizer, olha, lindo. né, E identifiquei o... é o Isso, conjunto, lindo, exato. E eu estou muito lindo. curiosa para ver essas imagens que você preparou para trazer aqui para gente. Você consegue Posso projetar elas? compartilhar? Eu Pode, vou pode. compartilhar a tela. Tá bom. Que bela foto. É uma, é uma conversa rápida. Essa foto nós tiramos do site da prefeitura. Eu acho que foi feito com drone. E aqui é só para mostrar os grãos da cidade de São Bento do Sul. Nós temos a igreja no elevado, que é uma herança grega, sempre no alto, o templo para ser visto por toda a cidade. Aí nós vemos grãos dos edifícios. Quando nós falamos projeto de cidade, nós podemos projetar onde vai essa verticalização, aonde nós vamos preservar o patrimônio, onde nós vamos colocar unifamiliar, residencial, que é o plano diretor, né? Então, nessa parte de baixo tem a antiga prefeitura, isso aqui seria um centro histórico, aonde também nas proximidades tem a sociedade que acabou de completar 100 anos, que tem uma história incrível. Aí nós comentamos, aqui nós temos uma casa de origem autoportante que lembra a arquitetura do sul da Alemanha, um edifício, e nós temos aquele enxaimel pseudo, falso enxaimel. Sem citar nomes, porque as pessoas não são obrigadas a conhecer isso. Aí que vai a importância da administração, desse trabalho que vocês fazem para levar esse conhecimento a essas pessoas. E aqui nós temos uma outra arquitetura que reporta a arquitetura do sul da Alemanha. E lá na sociedade nós encontramos essa casa feita de madeira que reporta a casa do pioneiro, que também utilizava lá no sul da Alemanha essas casas que não deixa de ser parte da técnica construtiva em Chaimel também, que os encaixes são feitos através de paus horizontais, mas até aí vai um enxaimel de São Bento do Sul. Aí nós lembramos essa casa que era da antiga tipografia, que tem uma fachada em chaimel maravilhosa. Isso é resultado do intercâmbio cultural entre povos aqui na nossa região. Aqui na nossa região se encontraram imigrantes alemães de várias regiões da Alemanha. Então, Pomerode, tu vai em Pomerode, o que você vê menos hoje é o descendente de Pomerano, que é o nativo de Pomerode, mas tem alemães de todas as outras regiões. E a Alemanha é uma região multicultural, com comidas diferentes, com músicas diferentes, com dialetos diferentes. Então tem que tomar muito cuidado, que muitos dos brasileiros acham que alemão é tudo igual, mora igual e come a culinária é a mesma, a música também. Então, aqui nós temos a Prefeitura de São Bento do Sul. Vale uma reflexão sobre esse fachadismo, que não é a arquitetura pioneira dos primeiros imigrantes de São Bento do Sul e também não é a original técnica construtiva em Chaimel. O turismo visita... e o alemão, quando vem visitar as regiões, eles se deparam com isso. Eu já ouvi vários comentários nesse sentido. São pessoas cultas e eles percebem o original e o não original. Vasculhando as fotografias da história de São Bento, nós encontramos essa pequena igreja, que é a sede da capela do século XIX, que aí sim tem uma técnica construtiva em Chaimel. Isso a partir do intercâmbio entre essas pessoas que vieram da Alemanha também.
E ali é perto lá do museu que nós falávamos, mas tem o local da primeira escola. As primeiras casas feitas em madeira, mas com a volumetria da casa daquela região de onde vieram os pioneiros. Então, eles procuravam reproduzir a volumetria que eles tinham no seu Heimat. E quando eles puderam, eles começaram a substituir essas casas de madeira por alvenaria, que era o sonho, era o objetivo de cada uma das famílias, né? Então, aqui nós temos o museu que nós falamos, essa casa onde foi o hospital do médico é belíssima, e essa tipografia e jornal também, o entorno desse local, com as casas com a mesma volumetria daquela região do sul da Alemanha. Aqui, mais uma vez, o museu e a tipografia com tijolos à vista, com o uso da técnica construtiva do Backstein expressionismo. E nós sempre lembramos que a cidade não é somente a arquitetura existe para as práticas culturais, de trabalhos, de atividades, e sempre presente na cidade de São Bento do Sul, a música, o tiro e a gastronomia, característica de uma região. Aqui na frente da Prefeitura e a Câmara de Vereadores antiga, nós vemos ali uma banda musical que poderia ser a banda Tremel, que tem mais de 100 anos de existência, outra casa de outro pioneiro somente feita e construída com tijolos, sem a estrutura de madeira que reporta ao sul da Alemanha, e os tijolos aparentes, porque de repente não tinha aquele trabalho do reboco, mas não se deixava de fazer o decorativismo a partir do assentamento desse tijolo. Outra edificação, já com aquele detalhamento da varanda, que é a influência de outra cultura, parte de São Bento do Sul, que é a polonesa. Eles faziam esses rendilhados na varanda. Então, vai se criando uma arquitetura da cidade a partir das influências. E aqui nós temos à direita uma fotografia que eu fiz na Alemanha agora, em abril, e o telhado das casas de São Bento do Sul antiga, para vocês terem uma ideia da origem. Mais uma casa de São Bento do Sul com tijolos autoportante, outra. Isso aqui é o patrimônio de São Bento do Sul, tá, Luísa? Muito bacana. No geral. Aí essa igreja lá em cima foi feita por Simão Gramlich, que era um arquiteto alemão que fez igrejas em toda a região, monumental, linda, feita no alto. E aqui eu queria apresentar, eu tô acelerada a função do tempo, tá? Aqui tem o museu, mais uma vez, em alguns períodos, e a casa da tipografia, belíssima, com esse decorativismo clássico romano do sul da Alemanha. Nessa foto mais antiga é o centro de Munique, onde esse médico estudou, para vocês verem como essas casas no Stadtplatz de Munique era, e o que de conhecimento que ele tinha de construção, ele trouxe para esse hospital todo esse decorativismo clássico, que aqui nós vemos na esquerda, a fotografia de Munique hoje. Essa foto eu fiz em 20 de abril, e o que era o museu que ele construiu. Vocês observem sobre as janelas as cimalhas, os detalhes, a mesma coisa. Outro patrimônio que eu vi um pouco, isso aqui, hoje, na minha opinião, é que a cidade de São Bento do Sul deveria resgatar, recuperar e fazer um espaço de todos para fazer jus à história dessa sociedade que completou 100 anos, e essa banda que já tem mais de 100 anos. Aqui, lá é esse espaço de longe da igreja, e como ele está hoje. Como arquiteta, eu observei que a sua estrutura está ótima, só precisa de uma manutenção a partir de um mutirão de entidades, de instituições, porque isso aqui tem um valor imensurável. Não se vai criar um outro elemento arquitetônico nessa cidade com tanto lastro histórico e cultural como esse. Essa casa é tipicamente do sul da Alemanha, fica do lado dessa sociedade, e olha o estado. Eu gostaria de ver São Bento com as mangas arregaçadas recuperando esse espaço. Então, ali tem uma placa na parede, Sociedade dos Atiradores, inaugurado em 4 de agosto de 1895. E lá no espaço da nova sociedade, nós vemos estampado nesses painéis do tiro a arquitetura
característica dessa região. E nós não vemos nenhum enxaimel ali, só a arquitetura romana do sul, como nós, nessa edificação que nós estávamos no hotel ali, Schlachtfest. Olha só isso aqui, ó. Então, são esses elementos que nós temos que preservar dentro dessa cidade que já está um pouquinho. Primeiro, mostrar para as pessoas o que é o patrimônio, porque não é um enxaimel, não é um enxaimel. Essa casa do Itaú, olha essa casa do Itaú, hoje, no desfile da Schlachtfest. E olha o que eu fotografo lá em Misburg, no Neuschloss. É uma coisa que lembra isso, que é o barroco do sul da Alemanha. E tem mais essa outra edificação ali onde passa o desfile. E aqui nós vimos um hotel, embaixo à direita, como ele foi repaginado na parte de cima à esquerda e na parte de baixo erradicado da paisagem, tirado da paisagem, ficou só o buraco ali. Esse aqui é um exemplo de restauro, recuperação e valorização. E aqui nós temos algumas amostras das cidades do sul da Alemanha que lembram São Bento do Sul. Só um comentário que nós vimos na internet, um moço que teve em Salzburg, mostrando as placas de publicidade que ele lembrou das placas de ferro de publicidade de São Bento do Sul. Eu achei muito pertinente isso. Isso aqui é uma cidadezinha da Alemanha, Ravensberg, onde tem uma banda que o seu regente sempre está em São Bento do Sul, que é o George Mirwald. Ele frequenta essa comunidade e ele sempre tem amigos aí em São Bento do Sul. Como isso lembra muito a igreja na parte mais alta e as casas típicas dessa cidade, como seria São Bento do Sul antigamente. E hoje está assim. Muito legal. Ok. Muito, muito bacana essas imagens, porque eu já trabalhei, né, no prédio onde é a antiga prefeitura, Câmara de Vereadores, onde é atualmente o Departamento de Turismo. E quando eu entrei, né, nesse ambiente, eu vi e me doía muito no coração ver como estava aquilo internamente. Talvez externamente as pessoas não tenham uma dimensão do que era o interior, né, de infiltração, de madeira Sim, podre, enfim, né, sim. então acredito e fico muito feliz também nas fotos que a senhora trouxe ali de ver a placa, né, do projeto da JCI também, que é uma continuidade, né, esse programa desse podcast, ele é uma continuidade desse projeto que a JCI São Bento do Sul tem desde 2010 Maravilhoso. para trazer e fomentar, né, e democratizar mais essa informação do patrimônio. Então, são várias etapas que esse projeto tem, né, desde das placas, de cartilha, de ir para as escolas, de seminário, e a gente chega, então, no ano de 2025 com a participação, né, desses convidados super especiais para trazer e ampliar um pouco mais essa nossa consciência, essa nossa visão desse patrimônio. Angelina, para a gente ir para os nossos encaminhamentos finais aqui dessa conversa tão rica que a gente teve, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, muito direcionada, né, ao povo de São Bento do Sul, quem sabe a própria gestão pública, como você falou muito bem, né, no início, tem que ter essa coordenação com os atores locais, né, a importância que esses conselhos têm, então, dessa discussão mais plural e não somente de uma perspectiva. O que eu observei em São Bento do Sul, eu já tive contatos com alguns profissionais, agora com você também, é que existe a vontade latente, como em outras regiões também acontece, mas não existe um projeto político, um projeto de continuidade. Essa equipe interdisciplinar se formar, não precisa ser a pessoa que passa no concurso formar pode ser até uma autarquia, como existia na década de 90 em Blumenau, onde existe a turismóloga Luísa, onde existe a arquiteta Kathleen, o historiador, o geógrafo, o sociólogo, o economista, o engenheiro de tráfego, o engenheiro. Mas isso para manter uma equipe dessa é muito oneroso. Não, a equipe pode reduzir gastos porque ela vai ter um projeto permanente e contínuo de cidade. Então, eu deixaria o recado para
e obrigada pela oportunidade, em delinear primeiro o que é patrimônio histórico em São Bento do Sul e conscientizar essas pessoas, principalmente os proprietários, que eles são pessoas que estão, no momento, como responsáveis por aquele patrimônio, que, como nas cidades europeias, pode atingir 900 anos, mas antes tem que passar pelos 50, pelos 60, pelos 70, e quem é o guardião no momento poderia cuidar disso, colocar ele na história, enaltecer com o apoio dessa gestão pública, das instituições, que eu percebo que muito forte em São Bento do Sul, a partir da sua Schlachtfest, a partir das suas festividades, a partir da sua religião, da igreja, das comunidades. Eu percebi que é uma comunidade muito ativa e que pode direcionar esses esforços também para preservar a paisagem original dessa cidade, a começar a fazer uma prefeitura nova. Não, mas tudo bem, não precisa. Uma coisa que aquele escritor escreveu, como é o nome dele, Luísa? Professor Wilson. Professor Wilson escreveu: o que nós percebemos na Alemanha é que eles evitam fazer lixo, demolir. Eles não deixaram de demolir somente porque é história, porque isso se cria lixo e é necessário pegar energia nova, fazer produção nova, fazer material novo. Então, não, como é que a gente, entulhos, não fazer, não demolir. Não demolir. Para que demolir? A palavra sustentabilidade é levada muito a sério. Por isso que eu disse, não, a prefeitura está pronta. Não se demole uma casa, não se cria entulhos, não se põe material fora, se recicla ela. Se recicla com originalidade, com arte. Tá? Então, se faz muito... esse edifício de 20 andares vai criar tantos empregos. É só ali que ele pode ser construído? A prefeitura pode orientar uma área dessa cidade aonde vai sair edifícios lindíssimos, aonde as construtoras vão querer fazer lá, porque lá já tem a infraestrutura básica, já existe comércio. A prefeitura pode organizar esses espaços com inteligência. Ótimo. Muito, muito boas dicas, né? E a gente espera realmente que toque a consciência, né? E isso não é um Toque. trabalho a curto prazo, né? É um trabalho a longo prazo. A gente trabalha muito Já começou, é com o trabalho de vocês. com a conscientização. Deixa eu comentar só uma coisa. Nós fizemos essa mesma observação na cidade de Vidal Ramos, tomara que eles assistam. Tem uma casa lá, estava em ruinificação, uma das mais antigas. Nós escrevemos e expomos ela. E agora tem uma equipe formada para recuperar essa casa. As pessoas têm boas intenções, só precisam ser incentivadas. Ótimo. Angelina, muito, muito obrigada por ter aceitado o convite, por esse bate-papo, Muito por tanto obrigada também. conhecimento transmitido aqui. E a gente fica por aqui em mais um episódio do podcast Ecos do Tempo. Esperamos que vocês, além desse aqui, assistam todos os outros também, porque é uma construção riquíssima que a JCI São Bento do Sul está disponibilizando aqui para todos nós.